Então, como eu estava demonstrando para vocês, o manual do PGDAS, né, ele vem trazendo para a gente todos os passos que eu demonstrei também para vocês de forma prática no meu cliente. Então aqui a gente vai entender as atividades econômicas com receita no período de apuração, sempre considerando os anexos atribuídos e as suas atividades. A gente vai colocar aqui dentro desse curso também essas informações, tá? Então, se o seu cliente faz revenda, se o seu cliente tem indústria, se o seu cliente tem uma prestação de serviço, em qual anexo ele está atribuído, se ele tem o ISS fixado ou não, ou o ICMS, é super importante vocês validarem para que a gente tenha uma atividade econômica muito bem informada, porque senão a gente pode colocar ele numa faixa incorreta e praticando um DAS de forma incorreta, fazendo seu cliente onerar ou até mesmo deixar de pagar, tá? Então é super importante vocês validarem essas informações. Ele vai trazer para a gente aqui todas as especificidades para vocês conseguirem observar, tá? Tanto as atenções quanto as informações que a gente falou sobre as exportações. Ele vai falar também sobre as observações que ele tem dentro do próprio BGDAS, então ele tem um pontinho de interrogação ali onde ele vai te trazer quais são as particularidades que estão ali atribuídas. Tá? Então, por exemplo, aqui na prestação de serviço relacionada ao 702, ele abre aqui no obter informações e aí ele fala sobre quais são os serviços atribuídos a essa particularidade, que foi a particularidade que a gente trouxe aqui dentro desse curso, que foi o 702, 705 e 1601, que não pode ser atrelado um ISS fixado para as empresas que não estão no ME e que não faturaram o valor de 360 mil. Então, eles foram retirados dessa particularidade. Então, aqui no próprio PGDAS, você vai conseguir obter essas informações. É importante também falar para vocês que a gente tem as receitas que podem ser também segregadas, tanto por estado, quando a gente fala sobre o ICMS, tanto também se hoje o seu cliente operar com itens monofásicos, item com substituição tributária ou até mesmo o fator R, tá? Então é importante a gente também validar, como eu comentei com vocês, no caso que a gente trouxe de forma prática, era um prestador de serviço. Aqui, uma nota trazendo um serviço de comunicação, de transporte, tanto de transporte interestadual, de cargas ou intermunicipal. Como aqui ele está colocando o estado, né? Obviamente ele pode estar falando de um transporte interno ou um transporte interestadual. E aí ele te demonstra que você pode fazer a segregação, ou seja, demonstrar as informações por estado e por município, tá vendo? Ó, município de São Paulo, município de Rinópolis, tá? E aí ele vai te falar quais informações você pode colocar, assim como também os estados, tá? E as suas receitas. E quando você colocar no calcular, da mesma forma que a gente fez na prática, ele vai te dar a forma, né, o valor do cálculo do seu cliente, ok? Aqui ele fala sobre as qualificações tributárias que podem acontecer, antecipação com encerramento e tributação, que é a parte do ICMS, né? A gente tem um curso também específico aqui falando sobre antecipação no Simples Nacional, na Cefis. Substituição tributária, a gente também tem um curso aqui para falar sobre essa particularidade, que é o ICMS, ISS e PIS/COFINS que podem acontecer. Tributação monofásica, que a gente ainda vai falar um pouco dentro desse curso, mas a gente também tem um curso específico para falar sobre ele. A exigibilidade de suspensa, né? Então a gente pode ter suspensão nessas particularidades desses tributos. Imunidade pode acontecer tanto no ICMS, no IPI e no ISS. Isenção de redução e lançamento de ofício também pode acontecer. Então aqui a gente tem informações que podem acontecer conforme as suas particularidades e suas exceções nas legislações. Obviamente aqui no curso a gente não vai conseguir demonstrar todas, né? A gente já demonstrou para vocês algumas e eu já coloquei para vocês que vocês podem ir atrás de conteúdos que a gente já fez aqui dentro da plataforma, porque a gente tem algo específico, são conteúdos específicos sobre os temas, como por exemplo a substituição tributária e a antecipação tributária também,
tá bom? Então eu vou deixar para vocês aqui esse manual do PGDAS que vai conseguir te ajudá-los em algumas particularidades, como a gente acabou de comentar, que existe, como por exemplo a isenção, como por exemplo a segregação de monofásico, tudo isso vai estar aqui dentro desse manual. E eu espero também ter conseguido trazer para vocês um pouco de dinâmica, de prática, quando eu trouxe o meu cliente. Mesmo ele sendo prestador de serviço, vocês conseguiram identificar dentro do PGDAS como de fato a gente pode operar, tudo bem? Agora a gente vai continuar o nosso conteúdo para falar um pouco mais sobre esse regime tributário.